Lucas, capítulo 5, versículo 17. Eu quero meditar aqui numa palavra com os irmãos, embora sendo um texto muito conhecido. Nós vamos servir a ceia depois para os irmãos que não participaram, então pedimos que esperem ao terminar o culto. Cinco 17 diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente, diante deles, se levantou e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Vamos ler mais um texto, Lucas 6, versículo 6. Lucas 6, 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer?
E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Aqui o texto está nos falando, os dois textos estão nos falando aqui, ou está nos falando aqui, de dois milagres que aconteceu, né? Um milagre aconteceu na vida de um paralítico que vivia numa cama. Tudo indica aqui que ele não levantava, né? Não tinha condições de levantar, era uma paralisia, quem sabe da cintura para baixo, né? Ou uma paralisia total, mas a Bíblia diz que era um paralítico. E no outro texto, a Bíblia diz que era um homem que tinha uma mão ressequida, um braço ressequido, muito provavelmente encolhido, né, por alguma paralisia local. E o primeiro texto está falando que Jesus estava em um culto de ensino. Jesus estava ensinando em uma casa e alguém que conhecia Jesus, alguém que conhecia o poder de Jesus, alguém que sabia o que Jesus podia fazer, alguém decide levar alguém que está sofrendo. E a Bíblia diz que eram 4 homens, né? Marcos vai dizer aqui, não fala exatamente 4 homens, mas Marcos vai falar que eram 4 homens que intentaram no coração levar alguém que estava sofrendo. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, que eles só fizeram isto, eles só pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus, porque eles conheciam Jesus. Amém? Eles conheciam o que Jesus era capaz de fazer. Nós estamos vivendo em um momento em que a igreja, ela tem que tomar essa atitude. Aqueles que já são salvos, aqueles que estão em Jesus, essa pessoa que já está em Jesus, ela tem que ter o desejo de levar outras pessoas até Jesus, né? Só que isso só acontece, alguém só toma uma decisão de levar outro alguém até Jesus, se primeiro a pessoa conhecer quem é Jesus, conhecer o que Jesus é capaz de fazer, conhecer o que Jesus tem poder para fazer. Quando uma pessoa conhece que Jesus é poderoso para curar, e muitas vezes já foi alvo do milagre da cura de Jesus na sua própria vida, essa pessoa, quando escuta alguém dizer assim que está doente, o primeiro desejo que ela vai ter é de dizer assim: ó, vamos lá na igreja, Jesus pode te curar. Por que essa pessoa fez isso? Porque essa pessoa, ela teve uma experiência da cura. Quando uma pessoa, ela foi liberta das drogas, liberta do alcoolismo, liberta do uso excessivo de remédios, e essa pessoa, ela teve um encontro com Jesus, e ela é liberta.
logo que ela se encontra com alguém que está na mesma situação que ela estava antes, o que vai brotar no coração dela? Vamos lá na igreja. Alguém que teve uma bênção no seu casamento, na sua família, no seu filho, na sua filha, na sua vida financeira, pelo fato dessa pessoa, irmã Eliane, ter uma experiência com Deus, quando ela escutar ou quando ela vê alguém sofrendo, ela vai ter desejo, o Espírito Santo vai colocar desejo no coração dela, irmão Cleomar, para ela levar essa pessoa até a igreja. É isso que a Bíblia está dizendo. Esses homens aqui, eles tomaram uma decisão de levar um paralítico até a pessoa de Jesus, até onde Jesus estava. Mas o texto, ele vai nos abrindo aqui a mente o que eles fizeram, o que aconteceu nesse trajeto. Então veja, a primeira coisa, né? A primeira coisa é que eles conheciam quem era Jesus. Então, nós precisamos conhecer quem é Jesus, o que Jesus tem, qual é o poder que Jesus tem para agir na vida de alguém. Eu já tive uma experiência com Jesus, o que Jesus fez na minha vida. A segunda coisa é que houve entre eles um mesmo sentimento. Então, normalmente, as pessoas que ficavam ou que eram paralíticas, elas ficavam em uma cama, em uma espécie de cama, né? Não é como as camas que nós temos hoje, mas numa espécie de cama, de uma padiola, alguma coisa semelhante. Então, obviamente, 2 poderiam carregar aquela cama, mas não iam ter condições de chegar tão rápido até Jesus. Quem sabe cansariam no caminho, 3 poderiam levar, quem sabe cansariam no caminho, mas quando 4 pegaram aquela cama, a coisa foi boa. Eles conseguiram chegar até Jesus, eles conseguiram ir com aquele enfermo até Jesus. E qual era o objetivo que eles tinham? Então, olha só, eles queriam ganhar uma alma, eles queriam que alguém tivesse uma experiência com Jesus. Qual era o objetivo deles? Era colocar aquele homem distante de Jesus? É isso? Eles queriam colocar aquele homem aonde? Aonde? Na frente de Jesus, aonde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer que eles queriam colocar ele, aonde que Jesus estava? Jesus estava no meio da casa. Então olha bem, se nós quisermos ganhar almas, se nós temos esse desejo, que eu sei que vocês têm, nós vamos ter que seguir isso aqui que a Bíblia está falando. Então olha só, o propósito deles, irmã Ledi, era levar aquele paralítico não somente até o culto, mas era levar aquele paralítico aonde exatamente Jesus estava. E Jesus estava no meio. Então a ideia deles era colocar aquele paralítico em frente de Jesus, para que Jesus visse ele e fizesse um milagre na vida dele. Mas o que a Bíblia diz que existia ali? A casa estava cheia e havia uma grande multidão. Então, o primeiro obstáculo que surge era a multidão. A multidão estava ali. A dificuldade estava ali presente. Sempre quando nós queremos ganhar uma alma, né? Sempre quando nós queremos trazer alguém para Jesus, a dificuldade não é
convidar essa pessoa de vir até a igreja. A dificuldade maior é de fazer essa pessoa, irmão Bruno, se aproximar de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Não é difícil convidar alguém para vir na igreja, irmã Adriana, não é. Não é, irmã Rosemary, difícil dizer para o vizinho assim, vamos lá no culto? O vizinho vai. Só que esses homens, eles queriam, eles almejavam, eles desejavam que aquele paralítico, ele se encontrasse com Jesus. Quando eles olham aquela dificuldade chamada multidão, eles não desistem. Talvez essa multidão, trazendo para nós aqui, quando nós convidamos alguém para vir para a igreja, talvez essa multidão pode ser os pecados dessa pessoa, pode ser aquilo que essa pessoa é inclinada, pode ser as amizades que essa pessoa ela tem. E aí muitas vezes a gente olha assim, não, mas esse aí é difícil de largar a vida que ele está. Essa pessoa é difícil de sair da vida que ele está, porque ele faz isso, faz aquilo, e faz mais aquilo e mais aquilo. E muitas vezes o crente, ele desiste de levar essa pessoa até a presença de Jesus. Ele trouxe a pessoa até o culto. Eles tinham chegado aqui no culto ou não? Eles tinham, só que o culto estava cheio. Então a dificuldade deles maior não foi trazer a pessoa até o culto onde estava Jesus, mas o grande obstáculo que eles tinham era de colocar esta pessoa aonde Jesus estava, na casa. E o escritor ele é tão preciso que ele diz que Jesus estava no meio. Aqui quando fala de meio, vocês sabem que aqui está falando de centro da vontade de Deus. Amém? Então veja bem, para nós ganhar almas, hoje é um culto aqui de ensinamento para ganhar almas. Para nós ganhar almas, não vai bastar nós trazer a pessoa até a igreja. Nós vamos ter que fazer esta pessoa chegar no centro da vontade de Deus. E olha só, irmãos, eles não largaram aquele convidado, eles não desistiram daquele convidado, enquanto eles não colocaram o convidado aonde? Na frente de Jesus. Amém? Entenda uma coisa, o que a gente diz muitas vezes? Não, essa pessoa aí é um pecador, isso aí não quer nada com Deus, né? Esse é um bebum, esse é um mentiroso, esse aí é um monte de coisa. E aí a gente desiste, a gente já decreta, né? Às vezes a pessoa ela decreta o que vai acontecer. Não, esse aí não vai dar certo. Só que se vocês forem ver o que a Bíblia está dizendo, se vocês perceberam na lição aqui, Jesus operou um milagre na vida daquele paralítico, pela fé de quem? Pela fé do paralítico ou pela fé dos 4 homens? De quem? Dos 4 homens. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário. Por causa da nossa fé, do desejo que nós temos de fazer alguém ser alcançado por Deus,
Deus pode, presbítero Jair, fazer um milagre na vida de alguém. Pelo fato de eu acreditar que Jesus tem o poder para curar, para libertar, para transformar, e Deus está vendo o meu esforço, Deus vai fazer um milagre naquela pessoa que eu estou ajudando. Isso é ganhar almas. Ganhar almas, ganhar uma alma para Jesus, não é convidar apenas a pessoa para vir num culto da família, num culto de libertação, num culto da juventude, num culto de avivamento. Não, não é só isso. Ganhar uma alma é nós ficar com ela. Vem cá, Bruno, vem cá, Bruno, vem cá. Essa alma aqui é valiosa. Olha só, eu quero ganhar o Bruno para Jesus. O Bruno é um paralítico espiritual, né? Ele não é da igreja, fazendo aqui uma, como é que é? Uma encenação, né? Quem sabe, quem estudou mais conhece mais coisa, né? Ó, ele não é crente, ele não é nada, mas eu quero ganhar o Bruno para Jesus. Bruno, vamos na igreja. Vamos na igreja, vamos no culto. Aí eu vou com o Bruno no culto, né? Ó, Bruno, aqui é a nossa igreja. Aí nós estamos lá, nós participamos do culto, e o Bruno se alegra, tudo. E aí depois acabou o culto, né? Normalmente as pessoas falam assim: ah, tá bom, tá, ó, quando tu puder vai de novo. Aí larga. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ser assim, pastor, mas daí, ai meu Deus. Acabou o culto, Bruno. Gostou do culto, Bruno? Que coisa boa, né? Jesus é maravilhoso. Olha, Bruno, eu vou vir amanhã aqui, eu vou vir quarta-feira, eu vou vir te buscar. Tu é importante para Deus. E aí vai na quarta-feira e eu vou lá, vou levar o Bruno de novo na igreja. Ah, mas é cansativo, pastor, é cansativo. Não, eu vou ter que ficar com o Bruno até o dia que o Bruno conseguir superar as multidões dele. E vamos dizer que o Jair, o presbítero Jair é Jesus, né? O centro da vontade de Deus para a vida do Bruno é Jesus. Vai ter um dia que o Bruno, ele vai chegar diante de Jesus. Ele vai chegar diante de Jesus. E Jesus vai fazer um milagre na vida do Bruno. Isso é ganhar almas. Eu estava lendo esse texto essa semana, e Deus falou isso para mim, lendo esse texto. Tu vai falar para a igreja sobre como eu quero que a minha igreja ganhe almas. Aleluia. Então veja, aqueles homens, eles olharam e tinha uma multidão, mas o foco deles era o meio, era onde Jesus estava. E olha que interessante, eles olham, quando eles olham para o horizonte deles, o que eles vê? Eles vê a multidão. Mas quando eles olham de uma forma vertical assim, eles enxergam a multidão? Não enxergam. Quantos estão entendendo? Eles olhavam assim e viam dificuldade, mas quando eles olhavam para cima, eles não viam nada. Eles não viam obstáculo algum. O que isso quer dizer? Para nós ganhar uma alma, é Deus que vai nos dar a estratégia certa. É Deus que vai nos mostrar como que nós vamos levar essa pessoa até o centro da vontade dele. Lembrem, o paralítico foi curado não por causa da fé dele.
Às vezes as pessoas não são libertas, a maioria das vezes, para não dizer todas, não são libertas por causa da fé delas, mas pela fé de quem as trouxe, pela fé da igreja, pelo propósito que a igreja está em oração, em jejum. Então olhem bem, essa pessoa que você quer ganhar para Jesus, a vitória dela não está determinado 100% o que depende dela, mas depende da posição que você tomar para essa pessoa ser salva. Então aqueles homens olhavam na horizontal, eles viam a multidão, não vai ter como nós chegar com Jesus até lá. Quando você olha para os problemas dessa pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, você vai desistir. Você vai dizer assim, não, mas ele é brabo, ele é mentiroso, ele é mundano, ele é bebum, ele gosta de baile, ele gosta de dar pirueta. A gente vai ver um monte de problema. Quando a gente começa a olhar para os problemas daquela pessoa, que representado aqui pela multidão, nós mesmos vamos dizer assim, não, essa pessoa não serve para Deus. Mas agora, irmão Cleomar, aqueles homens não olharam, eles viram a multidão, eles perceberam que tinha uma multidão, mas prontamente, o que ardeu mais no coração deles? Nós temos que levar este homem até o meio aonde Jesus está. E o que eles fizeram? Olharam para cima. Aleluia. Esse ano de 2025 nós vamos ganhar muitas almas. Escrevam o que a gente está falando desde a virada do culto de 2024 para 2025. Nós vamos ganhar muitas almas. Mas a estratégia está aqui. Nós temos que olhar para cima. Você tem que perguntar para Deus, quantos tem alguém que você deseja ganhar? Você tem alguém que você deseja ganhar para Jesus? Sinceramente, levanta a mão bem alta assim. Olha só. Essas pessoas, pode baixar. Essas pessoas têm problema ou não têm? Tem problema ou não tem? Elas têm. Esses problemas é a multidão dela. Essa multidão é o que impede essa pessoa de chegar até Jesus. Agora, não está nessa pessoa, não vai ser pela ação dessa pessoa que ela vai chegar até o meio, até o centro da vontade de Deus. Não foi pela uma ação do paralítico que o paralítico chegou até onde Jesus estava, mas foi por uma ação de quem? Uma ação daqueles quatro homens. Foi eles, irmãos de Delto, que decidiram como fazer, como que nós vamos agir, como que eu vou fazer para alcançar essa pessoa e levar ela até a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz, então, que esses homens sobem no telhado, né? Não era telhado de brasilite, nem de zinco, os telhados eram de palha e barro, né? Misturado, posto em cima de madeiras assim. E a Bíblia diz, o que eles entendem? Bom, se olhando no horizontal aqui, a gente não tem condição, em cima nós conseguimos. E eles avistaram aonde estava Jesus e abriram o buraco exatamente no meio aonde estava Jesus. Mas eles só chegaram, irmã Célia, nesse ponto porque eles olharam para cima.
Eles não olharam para a dificuldade. Pensa aí quantas pessoas você deixou de insistir por causa das dificuldades. Tem ou não tem? A pessoa era muito isso, a pessoa era muito aquilo. Não, ela era muito profana, era muito zombadora, mas ela era isso, ela era aquilo. Aí eu parei até de não insistir mais. Muitas pessoas vão ficando. Só que Deus vai operar na vida delas através da atitude da igreja. É nós que vamos trazer pessoas para sentar nessas cadeiras. E é nós que vamos ter que ficar com essas pessoas até o momento em que elas poder levantar e pegar a cama delas e andar. E elas vão testemunhar: Jesus me libertou. Mas até acontecer o milagre, aqueles homens não largaram aquele paralítico. É claro, irmãos, é claro. Não estou dizendo com isso que nós temos que forçar. Se aquele paralítico dissesse: me deixa aqui, não me leva, eu não quero saber de vocês, eles não iam pegar aquele paralítico. Mas certamente aqueles homens disseram: paralítico, fulano, quem sabe era amigo deles, fulano, quem sabe um deles podia ter sido curado, liberto, quem sabe um deles era algum paralítico, era algum cego que tinha recebido milagre. Quem sabe eles disseram: fulano, olha para mim aqui, tu te lembra como é que eu era? Jesus mudou minha vida, tu quer ir até Jesus? Com certeza ele disse: eu quero. O que nós precisamos para ganhar uma alma? É só o sim da pessoa, é só o sim daquele teu colega, daquele teu amigo, daquele teu cliente, daquele teu vizinho. O crente, ele só precisa do sim: eu preciso de ajuda. Quando nós escutamos isso, que alguém precisa de ajuda, é aí que a igreja entra em ação. É aí que nós vamos entrar em propósito, vamos se colocar, nós vamos buscar uma direção de Deus para levar essa pessoa até Jesus. Aí trouxe ela no culto um dia, vem e acompanha. Nós vamos acompanhar essa pessoa até ela conseguir caminhar sozinha. Os irmãos estão entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, não se constranjam em responder. Quantos aqui já ganharam uma alma e essa pessoa congrega com você hoje? Quantos? Levante a mão. Tem alguém que já aconteceu isso? Mão, lá está levantando a mão. Mais alguém? Mais alguém? Olha só. Então, olha como é importante essa palavra para nós, irmãos. Olha como é importante essa palavra para nós. Nós ter alguém, olha que alegria que é. Nós ganhar alguém, a gente vê que aquela pessoa veio do mundo, aquela pessoa foi destruída, e você ajudou aquela pessoa, e aquela pessoa agora está congregando contigo. Olha que coisa, irmãos, esse sentimento é vida para o crente. Isso é uma coisa agradável para o crente. Você, não para se vangloriar diante de Deus, mas você assim: eu ganhei, eu fui uma ponte para aquela pessoa vir para a igreja. Eu ajudei aquela pessoa nos primeiros passos daquela pessoa. Aleluia. Eu tive com aquela pessoa ali nos primeiros passos. Eu orava com ela, eu buscava a Deus com ela, eu passei algumas batalhas com ela, de dificuldade que ela enfrentou, eu estava com ela, e agora ela está caminhando sozinha. Irmão, quando isso acontece, irmã, na nossa vida, a gente se alegra, a gente fica feliz de alguém que estava no mundo, e você vai, você acompanha, você ensina, você aconselha, e aquela pessoa está na igreja. Aí você olha, aquela pessoa está ali guerreando, está batalhando.
Então veja, se isso, quem sabe até aconteceu e você não lembra, né? Mas quem sabe não aconteceu ainda com você, você não teve a oportunidade de ganhar alguém para Jesus. Quem sabe está faltando essa direção de Deus, né? Essa revelação de Deus de como fazer com que esta pessoa chegue até Cristo. Aleluia. Como essa pessoa ela vai ter um encontro com Jesus. Depois a gente leu ali, finalizamos, né, sobre a questão do meio, né? É no meio que o milagre acontece. Tá aquele homem da mão ressequida, Jesus chama ele para onde? Ele chama aquele homem pro meio. Ou seja, para uma pessoa ser tocada por Jesus, ela não tem que estar na beira do caminho, ela tem que se achegar no meio. Ela tem que conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dela. Aqueles homens fizeram de tudo para aquele paralítico se aproximar de Jesus. E o que Jesus queria fazer com aquele paralítico? Jesus queria perdoar os pecados dele. Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Amém? Nós temos que ter esse desejo, irmãos. Nós temos que ter esse desejo. Olha, eu quero ganhar muitas almas nesse ano. Eu quero pastorear muitas almas aqui neste ano. Mas nós vamos ter que trabalhar junto. Os irmãos estão entendendo? Não é a união feminina, é a juventude, é os cavaleiros, não. Nós vamos ter que trabalhar junto. Aonde tiver uma alma necessitada, nós vamos ter que carregar essa pessoa até Cristo, até essa pessoa ter uma experiência com Deus. Irmãos, quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, vamos cantar um hino? O que vocês estão rindo aí? Estão loucas para falar alguma coisa? Quer dar um testemunho? Quando uma pessoa ela se encontra com Deus, olhem para mim, a vida dela é mudada. Eu me lembro até hoje, irmãos, eu tive pessoas que me ajudaram, que diziam para mim: Marcelo, vai orar. Marcelo, vamos orar junto. Vamos jejuar junto. A ajuda dessas pessoas para mim foi incrível. Eu me senti amparado. E depois que eu cheguei no meio aonde Jesus estava e consegui sair da cama que eu estava, da inércia que eu estava, eu comecei a ajudar outros paralíticos. Aleluia. Como é bom a gente escutar assim: olha, um dia tu me ajudou. Um dia Deus te usou para falar comigo. Esses dias nós estávamos lá na casa do meu sogro. Aí tinha um irmão lá, que hoje é um diretor de um centro de recuperação. Ele lembrou de 20 anos atrás. Ele disse: pastor Marcelo, eu me lembro daquela noite que eu estava lutando, e o Senhor veio e conversou comigo, e o Senhor me aconselhou, e eu consegui tomar uma posição com Deus. Ele teve uma ou duas vezes que acabou saindo da igreja, mas hoje ele está firme. Isso não é vanglória, mas olha, que coisa boa a gente conseguir ajudar alguém. Você não levantou a mão porque você não lembra, mas quem sabe uma palavra que você deu para alguém, essa pessoa se animou.
Alguém olhou para você insistindo, lutando, ali nos momentos das suas dificuldades. Alguém sempre está olhando para nós. E alguém olhou assim, mas olha ali, a irmã não desistiu, o irmão não desistiu, ele continua firme. E aquilo ali foi um motivo para a pessoa buscar a Deus. Deus quer te usar para ganhar almas. Irmãs, Deus quer usar vocês para ganhar outras dezenas, centenas de mulheres. E essa igreja aqui ser tomada por irmãs e por irmãos. Deus pode contar com você? Vamos se colocar de pé. Qual é o nosso propósito? É levar as pessoas até Cristo. Diga para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, levar as pessoas até o Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Vamos cantar em nome de Jesus e você vai adorando a Deus. Aí, irmã, diga para Deus assim: Deus, eu quero ganhar almas. Quem sabe você fala baixinho para Deus aí o nome dessa pessoa. Diga: Deus, eu quero ganhar o fulano, eu quero ganhar fulana, eu quero, Senhor, fazer parte, aleluia, da vitória dessa pessoa. A Bíblia diz, irmã, Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus, ele vai olhar para a tua fé. Jesus vai olhar para a disposição do teu coração. E ele vai alcançar essa pessoa que está na cama, que está inerte, que está paralítico. E ele vai fazer um milagre. Essa pessoa pode ser o teu familiar, pode ser uma pessoa muito próxima de você. Você só tem que estar do lado dela, dizendo: vamos, eu vou te levar até onde Jesus está. Ore a Deus. E no meu coração, ore a Deus. Eu quero estar. Não desista de lutar pelas almas. Não desista dessa pessoa que você está orando. Não desista de orar por ela. Não desista de convidar ela. Insiste. Enquanto ela quiser ajuda, ajuda ela. Deus vai te dar estratégia, irmão. Deus vai te dar estratégia, irmão. Não olha para a multidão, olha para cima. Jesus abençoa a igreja. Jesus abençoa a irmã, abençoa o irmão. Quem sabe alguém entrou lutando aqui hoje, Senhor, e o Senhor pode fazer um grande milagre na vida dela, na vida dele. Entra, Senhor, nessa causa. Entra, Senhor, nesta situação familiar. Quem sabe esse familiar está preso. Quem sabe esse familiar, Senhor, está enfermo espiritual. Deus, alcança esse familiar por causa da fé da tua filha, por causa da fé do teu filho. Alcança este ente querido, este amigo, este parente. Sempre de suportar, mas perto que fale com Deus aí. Apresente essa pessoa a Jesus. Apresente ela a Jesus. Apresente esta pessoa a Jesus. Meu Deus, glória a Jesus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, esta instrução que o Senhor está dando à nossa igreja. Senhor, cada irmão aqui, Senhor, vai ser um ganhador de alma. Cada irmã, Senhor, vai ser um daqueles homens que
levaram aquele paralítico até o Senhor. Cada irmã, Senhor, vai representar, meu Deus, uma força. Cada irmão vai representar uma força. E todos juntos, Senhor, nós vamos trazer as pessoas até o Senhor. Não importa a multidão, Senhor, não importa as dificuldades, nós queremos ganhar almas. Nós queremos ganhar almas. Coloca esse sentimento no coração da irmã. Coloca esse sentimento no coração do irmão. Mostra, Senhor, alguém esta semana para tua filha convidar para estar aqui no culto sábado, para estar aqui no culto domingo, em nome de Jesus Cristo. Mostra para o irmão alguém que o Senhor quer que ele evangelize. Senhor, nós precisamos trabalhar para o Senhor, nós precisamos lutar pelas almas. Ajuda esta igreja, Senhor, a se fortalecer. Ajuda essa igreja, Senhor, a ter experiências contigo. Cada vez mais que nós tiver experiências contigo, mais desejo nós teremos de trazer as pessoas até a tua presença. Eu oro, Senhor, abençoando o teu filho, a tua filha. Eu ministro, Senhor, conforme a tua palavra. Eu ministro as bênçãos do Senhor sobre esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Faz milagres, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.